O enredo de Contato, ele pode ser interpretado como um resumo do pensamento do Sagan, e não só do pensamento, mas das publicações e das atividades dele, que se dedicou, ao longo de sua jornada profissional, a especular dentro dos limites científicos conhecidos sobre a inteligência extraterrestre e sobre a possibilidade humana de contactá-la. As possibilidades de contato interespécie, tal qual visualizadas por Sagan, contudo, elas focam na iniciativa, que a gente já explicou aqui, na SETI, que seria um contato à distância, indireto e não sincronizado. Mas, peraí, por que a distância, por que indireto e por que não sincronizado? Já me explico. A distância, porque nós captaríamos essas ondas de rádio que vazam de outros planetas que porventura tenham civilizações tecnológicas como a nossa, e ao captá-las a gente tomaria o tempo que fosse necessário para decodificá-las e aí decidir coletivamente aqui na Terra se a gente responderia ou não. E isso reflete bem o que é a iniciativa SETI, o que foi ao longo das décadas de 80, 90 e ainda o é hoje, como ela é focada na escuta e não necessariamente no diálogo, ou pelo menos não inicialmente no diálogo. Indireto porque nós não necessariamente receberíamos as mensagens captadas, não necessariamente seriam endereçadas a nós, com o objetivo de começar um contato, um diálogo. Elas, na verdade, seriam, imagina-se que elas seriam, o ruído que escapa das transmissões eletromagnéticas feitas dentro do planeta, como acontece aqui na Terra, com as transmissões de rádio, de TV que a gente tem. E por último, não sincronizado, porque as ondas de rádio elas levam um tempo para viajar por distâncias interestelares. E isso quer dizer o quê? Que pode ser que o emissor da mensagem interceptada aqui na Terra no ano de 2022, por exemplo, tenha emitido ela há um século, há um milênio. Então, além da barreira do espaço, existe uma barreira que é temporal. Então, por isso que a gente coloca aqui que o tipo de contato que o inspirou é esse contato feito pela SETI, que é à distância, indireto e não sincronizado. Assim como no romance Contato, eles precisam de uma chave para interpretar a mensagem recebida de Vega. O que eu vou listar aqui, a partir de agora, é uma série de expressões e pensamentos que a gente pode entender que são chaves de interpretação para a cosmovisão do Carl Sagan e talvez até sua mensagem, a forma com que ele enxergava e como ele se posicionava em relação a um primeiro contato. A Huge Waste of Space é um pensamento que encapsula a seguinte lógica. Se o universo é tão grande, tão vasto, e há tantos planetas possivelmente habitáveis, é muito limitante acreditar que a vida se evoluiu apenas aqui na Terra. Então, se a Terra, isso é dito até no filme, no livro também, se eu não me engano, em outras publicações dele, se a Terra fosse o único planeta habitado, seria o quê? Um enorme desperdício de espaço. E aí, mas mesmo assim ele vai pontuar que mesmo se a gente não encontrasse nada em nossas iniciativas, se a gente varresse o céu com essas escutas e não tivesse nenhum sinal de vida inteligente, isso em si já seria um fato importante sobre o universo em que a gente habita. Ou seja, que a vida é algo extremamente raro. E aí ele vai pontuar esse argumento nas páginas 55... Deixa eu ver aqui. 55. Ele vai dizer o seguinte. Se fracassarmos, teremos aprendido alguma coisa sobre a raridade da vida inteligente, ou pelo menos da vida inteligente que pensa como nós e deseja comunicar-se com civilizações atrasadas como a nossa. E se tivermos êxito, tiramos a sorte grande. E aí, essa passagem ele também vai falar. Na página 66, ele vai continuar esse raciocínio dizendo que este é o primeiro
momento na história humana em que é possível procurar os habitantes de outros mundos. Se fracassarmos, teremos determinado alguma coisa sobre a raridade e o valor da vida em nosso planeta, e só isso, se for verdade, já compensa o esforço. A primeira especulação nesse sentido, ela é feita pela Ellie e ela vem na forma de um desabafo que ela vai fazer na página 46. Ela vai dizer o seguinte: o que mais me preocupa é o contrário, a possibilidade de que eles não estejam nem tentando. Poderiam comunicar-se conosco, tudo bem, mas não o fazem porque não veem nenhum sentido nisso. É como as formigas. Elas ocupam o mesmo espaço que nós. Tem muito o que fazer, coisas com que se ocuparem. Num determinado nível, elas têm plena percepção do ambiente em que se acham, mas nós não estamos tentando nos comunicar com elas. Por isso, eu não creio que elas tenham a mais remota ideia de que existimos. Depois esse pensamento ele vai ser ecoado na página 64. Suponha-se que eles vivam dezenas de milhares de anos e que falassem muito devagar. O Argus nunca saberia. Poderiam existir essas criaturas longevas? E o contrário também é especulado aqui. Ele fala assim: criaturas que falavam rapidamente, talvez pequenos maníacos, movendo-se aos saltos e de modo agitado, capazes de transmitir uma mensagem de rádio completa, o equivalente a centenas de páginas de texto numa língua terrestre, em apenas um nanosegundo. Imagine isso. Se outras civilizações mais avançadas tecnologicamente de fato desejam se comunicar conosco, elas vão saber o quão atrasados nós somos e vão facilitar as coisas para nós. Se fôssemos um pouco mais adiantados, já saberiam da nossa existência. Estávamos apenas começando a caminhar com os 2 pés. Descobrimos o fogo na quarta-feira passada e só ontem topamos com a dinâmica newtoniana, as equações de Maxwell, os radiotelescópios e as pistas de superunificação das leis da física. Eles não dificultariam as coisas para nós. Procurariam facilitá-las, pois se desejassem comunicar-se com palermas, teriam que lhes fazer concessões. E ela vai repetir esse pensamento na página 65. Ela vai falar: se desejassem comunicar-se conosco, facilitariam as coisas, enviariam sinais em múltiplas frequências diferentes. Saberiam como somos atrasados e teriam pena. Eu vou pular para a obra Cosmic Connection, a respeito da mensagem que foi anexada à sonda Pioneer. O Sagan vai falar o seguinte: a gente pensa que a mensagem que foi escrita, ela foi escrita na linguagem universal. Quer dizer, os extraterrestres, eles não vão de forma alguma entender inglês ou russo ou chinês ou esperanto, mas eles compartilham conosco a matemática, a física e a astronomia. E eu acredito que eles vão entender, sem muito esforço, a mensagem que foi escrita na única linguagem galáctica, a linguagem científica. Essa mensagem ela aparece também no capítulo seguinte, que chama If We Succeed, né? Se formos bem-sucedidos. A mensagem, uma possível mensagem que a gente receber, ela vai ter que ser baseada no que é comum entre as civilizações, né? A civilização que transmite e a civilização que recebe. E esses elementos que a gente tem em comum, eles não fazem parte de nenhuma linguagem falada ou escrita aqui na Terra, mas ela é compartilhada a partir dos elementos que a gente tem em comum, que são o universo ao nosso redor, a ciência e a matemática. Como a gente já debateu aqui no canal, isso vai de encontro à abordagem do filme Arrival e ao conto História de Sua Vida, né, do Ted Chiang, no qual é preciso se familiarizar primeiro com os heptápodes, né, os alienígenas que vêm aqui na Terra, e se familiarizar não só com eles, mas também com o formato de comunicação deles, antes de compreender sua mensagem. Nesse contexto, como eu já tinha pontuado no outro vídeo,
a matemática e a física, elas são apenas um dos tijolinhos que vão pavimentar a ponte do contato, né, da comunicação interespécie. Do ponto de vista de Chiang, para decifrar a mensagem, é preciso compreender e estar familiarizado com seu contexto. Para Sagan, por outro lado, a mensagem, desde que formulada na linguagem científica, na linguagem universal da ciência, ela dispensa contexto. Ou melhor, o universo que a gente compartilha com esses seres, em si ele já vai servir como contexto. O Carl Sagan, ele acreditava que a espécie humana estava passando por uma fase que ele chamava de adolescência tecnológica e que uma possível mensagem interestelar pode nos ensinar como vencer essa etapa. Uma única mensagem do espaço vai mostrar pra gente que é possível vencer essa adolescência tecnológica. É possível que o futuro da civilização humana dependa exclusivamente do recebimento dessa possível mensagem interestelar. No filme, quando a Ellie é questionada sobre o que ela perguntaria aos zeladores, aos alienígenas, assim que ela os encontrasse, ela responde que ela perguntaria o seguinte: como a espécie humana pode sobreviver à adolescência tecnológica em que se encontra sem se autodestruir? E também no livro Cosmic Connection a gente vai ver essa ideia de adolescência tecnológica em várias partes, em vários trechos. Tem um trecho aqui que eu separei que fala o seguinte: se civilizações se destroem rapidamente depois de alcançar essa fase, essa adolescência tecnológica, como a gente está agora, então pode ser que haja bem poucas civilizações para a gente se comunicar. Se, por outro lado, uma pequena fração de civilizações aprendeu como conviver com armas de destruição em massa e evitar catástrofes naturais e autogeradas, o número de civilizações com as quais a gente pode se comunicar pode ser bem grande. E aí a gente vê como essa questão da adolescência tecnológica, ela vai reverberar por toda a obra do Carl Sagan, refletindo até o momento no qual ele vivia, nas décadas de 80 e 90, e como ele percebia o potencial construtivo da tecnologia, mas também destrutivo. Talvez não da tecnologia em si, mas da forma como ela é usada. Essas reflexões que a gente acabou de enumerar vão nos dar um resumo, um vislumbre da cosmovisão do Carl Sagan e que estão presentes não só no Romance Contato, mas também em vários escritos, várias publicações de sua autoria. Então, com esse resumo, a gente fecha esse vídeo, cuja proposta foi apenas complementar o vídeo principal, destacando, né, pensamentos e que se repetem, chaves que se repetem em diferentes contextos e que nos fazem refletir, aí como o Sagan refletia sobre o papel da ciência, não só na escrita do Romance Contato, mas também no estabelecimento do contato no mundo real. Até aqui, a ciência, tendo ela financiamento público ou privado, ela foi de fato o único instrumento metodológico e teórico que nos aproximou, que nos materialmente aproximou, nos fez caminhar em direção à descoberta de vida fora da Terra, seja projetando sondas como a Voyager e a Pioneer, astromóveis, robôs, seja tornando a Estação Espacial Internacional possível ou enviando astronautas e cosmonautas ao espaço. As hard sciences, como são conhecidas, aí a física, a engenharia, a matemática, elas providenciaram o que a gente pode chamar de hardware da ponte comunicacional. Porém, me ocorre, né, até lendo as reflexões da Ellie no Romance Contato, que talvez esse hardware tecnológico, material, que as hard sciences já nos providenciaram, ele eventualmente vai necessitar de um software que envolva um trabalho intelectual e metodológico mais próximo ao conhecimento dos cientistas sociais. Então, o que eu penso, o que me ocorre,
é que a combinação desse hardware com o software é que vai permitir ao pálido ponto azul, as palavras de Carl Sagan, as famosas palavras dele, a estabelecer um contato, uma comunicação, um diálogo quando o momento chegar, seja ele à distância, seja ele presencial.